Olá pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro vídeo do curso introdutório de redes de computadores. Nessa aula, iremos falar sobre arquiteturas e padrões de rede, mais especificamente os modelos OSI e TCP/IP. Bom, primeiramente, há alguma forma de organizar toda a arquitetura da rede? Sim, utilizando conceitos de camadas de protocolos. E o que são essas camadas? Essas camadas são divisões da arquitetura de rede, que cada camada provê os seguintes serviços, né? Elas executam certas ações dentro dela e utilizam serviços da camada diretamente abaixo dela. Notem que cada camada implementa alguma funcionalidade ou algum serviço. E, além disso, uma camada de protocolo pode ser executada tanto em software como em hardware ou em uma combinação de ambos. Vamos à pilha de camadas, mas antes disso, vamos a um exemplo. Aqui nós podemos ver um exemplo de embarque aéreo, de uma viagem aérea, onde você primeiro vai despachar suas bagagens, você vai aos portões, embarca, decola, o avião segue ao seu destino, tem um roteamento do avião, aterrissa, você desembarca nos portões e recupera sua bagagem. Aqui, como vocês podem ver, podemos também interpretar esse sistema como em camadas. Por exemplo, a camada de bagagem, onde é responsável por você despachar e recuperar. A camada portões, onde você pode embarcar e desembarcar. E a camada de decolagem e aterrissagem. E além da camada de roteamento do avião. Certo? E, obviamente, esse modo de você estruturar, ele tem vantagens e desvantagens, certo? A vantagem é justamente essa estruturação dos componentes da rede, de forma que você pode modularizá-la e, se por algum motivo for modificá-la ou alterá-la, você só mexe naquela parte. E a desvantagem é que você pode ter funcionalidades duplicadas, como por exemplo uma criptografia que você vai colocar em duas camadas diferentes, etc. Vamos agora ao exemplo do modelo OSI. O modelo OSI ele é dividido em 7 camadas: aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Ele se diferencia dos outros modelos somente nas camadas de apresentação e sessão. Esse modelo é um modelo teórico, que não é implementado na prática, mas mesmo assim é importante estudá-lo para entender melhor como funciona essa estruturação da rede, certo? Basicamente a camada de apresentação, ela é responsável, ela também é chamada de camada de tradução. E por que isso? Porque ela traduz os dados da aplicação de forma que você possa enviá-lo na rede. E a sessão, ela se trata da comunicação entre hosts vizinhos. Vamos agora ao modelo TCP/IP, onde o modelo TCP/IP ele tem as mesmas camadas, tirando aquelas duas, só que ele junta as camadas de enlace física, colocando no link, certo? Ele possui as quatro camadas de aplicação, transporte, a internet e o link, onde em cada camada existe um pacote e ele é denominado de nomes diferentes. Por exemplo, na camada de aplicação tem o segmento, de transporte tem um datagrama, a internet tem um quadro, e assim por diante. E por que cada pacote tem um nome diferente em cada camada? Porque em cada camada é adicionado um cabeçalho a esse pacote. Ele vem descendo na pilha de protocolos, e a cada camada é colocado um cabeçalho. E aqui temos a comparação entre os modelos, né? TCP/IP, que tem essas 4, o OSI, essas 7, e a pilha de protocolos da internet, com aplicação, transporte, rede, enlace e a física. Vamos começar falando sobre a camada de aplicação. Ela é responsável pela comunicação entre processos em hosts distintos na internet, certo? E esses são os seguintes protocolos da camada de aplicação, certo? Como temos aqui o HTTP, o HTTPS, entre outros, o FTP, certo? Vamos falar dos mais importantes, assim, porque nós vamos abordar isso mais na frente. Esse aqui é só um overview. O protocolo HTTP ele é bastante utilizado na web para transferência de hipertexto, certo?
E ele é responsável assim, pela arquitetura cliente-servidor. Ele foi desenvolvido 30 anos atrás pelo Tim Berners-Lee, né, conhecido como o criador da internet. E ele, naquela época, foi proposto para um web de documentos, onde os humanos poderiam ver esses documentos. Mas, fazendo aqui uma pequena observação, atualmente nós estamos entrando, né, e atualizando a web para a web 3.0, onde essa web será a web de dados, onde não só documentos, mas sim dados vão poder ser processados e serem distinguíveis não só pelos humanos, mas sim pelos computadores, pelas máquinas. E, continuando o nosso curso, o protocolo HTTP, ele tem esses seguintes métodos, certo? O GET, POST, o PUSH, DELETE e essas opções. Nós vamos ver mais sobre eles na frente, mas basicamente o GET, ele pega as informações do servidor, ele usando a URL, certo? Ou seja, ele coloca as informações na URL. Mas isso não é interessante para, sei lá, senhas, né? Então é por isso que existe também o método POST, que ele também pega as informações, mas sem usar a URI, né? A URL lá. E o protocolo FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, ele possui em paralelo uma conexão TCP, que nós vamos ver um pouco na frente, certo? Uma conexão de controle, de conexão de dados. E ele tem os seguintes comandos, né? Em ASCII2, que é user, pass, list, retrieve, store. E a seguinte camada é a camada de transporte, onde essa camada é responsável pela comunicação host a host, certo? E o pacote da camada de transporte é chamado segmento. E esses são os principais protocolos, o TCP, o UDP e SCTP. Nós vamos falar um pouco sobre eles. O protocolo TCP, como já citado anteriormente, é o protocolo de transmissão, é o protocolo de controle de transmissão. Ele provê alguns serviços, como entrega garantida a outra aplicação, controle de fluxo, isto é, você compatibiliza as velocidades do remetente do receptor. Ele também fragmenta mensagens longas em segmentos mais curtos e provê mecanismo de controle de congestionamento, de modo que uma origem reduz sua velocidade de transmissão quando a rede está congestionada, certo? Mas todas essas implementações, né, esses serviços, eles custam no sentido de pode demorar mais, certo? Para isso existe o protocolo UDP, né, protocolo de datagrama de usuário, que ele permite que a aplicação envie um datagrama encapsulado no pacote de destino, porém sem qualquer tipo de garantia que o pacote chegue corretamente, certo? Por que ele faz isso? Para garantir mais velocidade, né? E ele não é confiável, certo? Se for necessário as garantias, você vai ter que implementar elas, certo? E cada datagrama UDP tem um tamanho e pode ser considerado como um registro indivisível, diferentemente do TCP, que é um protocolo orientado a fluxo de bytes, né, que não tem início e fim. O protocolo UDP ele é geralmente mais usado para stream, ou era, né? Porque hoje em dia nós temos o protocolo de transmissão de stream, certo? E esse protocolo ele é mais confiável do que o UDP e ele opera sobre a rede, que ela não é confiável, mas ele tenta garantir, através da camada de transporte, que os dados cheguem. E ele oferece, dentre alguns serviços, a transferência de datagramas livre de erros e de duplicações, através do reconhecimento de transmissões, que são os ACTs. E como é um protocolo do transporte, ele é equiparável ao TCP, ou UDP, mas fornece alguns serviços similares ao TCP, assegurando a confiança, transporte em sequência das mensagens por controle de congestionamento. Mas o TCP ainda é melhor, né, do que o SCTP, em termos de confiabilidade. Agora temos a camada de rede, onde ela é responsável pelo repasse e roteamento, né? Ela possui modelo de serviço, redes de circuitos virtuais e as redes de datagramas. Esse repasse e o roteamento é justamente para ver para onde aquele pacote vai. Você vai mandando ele até chegar ao destino. E a camada de rede na internet ela possui dois principais protocolos, que é o IP e o ICMP, certo? O protocolo IP é o protocolo tipo mais padrão assim, né, da rede. Cada computador ele possui um IP, seja ele fixo ou não. E
Esse IP é responsável pelo endereçamento, né? Você vai dizer aonde você vai enviar aqueles dados, certo? Temos aqui como esse datagrama aparece. E temos a camada de enlace, que ela é responsável pela comunicação host a host. E ela pode garantir a entrega de datagramas, certo? Temos vários tipos de camada de enlace: wireless, Ethernet e peer-to-peer, ponto a ponto. Temos aqui o quadro, certo? Ela adiciona, como eu falei anteriormente, ela vai adicionando esses cabeçalhos, e essa é a única camada que adiciona cabeçalho tanto no início como no final do pacote anterior. Temos a camada física, que são conexões mecânicas e elétricas, os bits que são transmitidos ou pelos cabos ou pelo Wi-Fi, né? E temos essa norma que ela define o padrão do cabo Ethernet, que é o padrão 568A, nesse caso. Ele possui essa seguinte sequência de cores, e também tem o padrão 568B, certo? Vocês podem olhar depois. E aqui temos um exemplo interessante para finalizar nossa aula, em que temos o envio de um pacote da origem para o destino, onde na origem ela vem da aplicação, certo? Passa pela camada de transporte, adicionando o seu cabeçalho, vai para a camada de rede, adicionando também o seu cabeçalho, na de enlace e colocando o seu cabeçalho, em seguida na física, que são os cabos, né, os meios de transmissão. E ele chega em um computador de pacotes, por exemplo, o seu roteador da sua casa, desculpe, o seu switch da sua casa, ele vem pela camada de enlace e desce na física e continua transmitindo. Ele vem no enlace, ele olha para onde tem que ir e vai na física de novo. E aqui no roteador, como ele é a nível mais assim interno da rede, ele tem que olhar a camada de rede, certo? Por quê? Porque ele precisa saber qual é o IP de origem e destino para poder fazer o roteamento correto, ou seja, enviar o pacote para o próximo roteador correto. Ele vem e acessa a camada de enlace, a camada de rede, depois encapsula novamente e envia o pacote. Quando ele chega ao seu destino, ele percorre o caminho inverso, certo? Física, enlace, rede, transporte, aplicação, e assim você pode acessar a mensagem. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o seu joinha. E valeu!